Olá, queridos e queridas, participantes, voluntários e também você que chegou pela primeira vez e está assistindo esse vídeo. Nós queremos dar as boas-vindas, nós queremos dizer que seguimos aqui com o nosso devocional Um Dia de Cada Vez, da Editora Espírita, da Igreja da Cidade em São José dos Campos, e que nós temos adotado aqui na nossa Paz Piedade, Paróquia Anglicana Espírito Santo. E fizemos isso como parte também de ferramentas, né? Adotamos como parte de ferramentas do programa 30 Semanas, que nós temos há alguns anos já aplicado aqui na nossa igreja. Hoje nós estamos seguindo na semana 11, nós estamos seguindo aqui falando sobre entregar toda a rejeição, não é? E viver toda a aceitação. Hoje estamos no dia 2 da semana 11 e temos um tema aqui que é sementes novas. Temos uma passagem aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 33, que diz assim: uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Essa passagem está dentro de um contexto aqui onde Jesus seguia ali ensinando e fazendo milagres, e Jesus tinha expulsado um demônio e foi questionado se ele não expulsou o demônio pelo próprio demônio, ou seja, se ele não seria o próprio demônio expulsando o demônio. E é nesse contexto, então, que Jesus adverte ali, repreende, né, os fariseus e fala isso daqui. E na sequência desse texto, é interessante que ele fala aqui de um coração. Então, ele diz aqui no verso 34 que pelo fruto se conhece, o verso 33, pelo fruto se conhece a árvore, mas no 34 ele diz que a boca fala do que o coração está cheio. Né? Também fala no 35 de que não se pode tirar um tesouro bom de um tesouro ruim. Né? Coisas boas de um tesouro ruim. Só pode tirar coisas boas de um bom tesouro. No verso 36 ele também diz que ele fala em relação que nós vamos prestar conta de tudo aquilo que nós nós falarmos, de que nós fizermos. E no verso 37 ele diz que nós vamos ser justificados pelas nossas palavras. Olha como é importante o que a gente fala, o que a gente diz, né? E logicamente que a gente vai agir conforme o que a gente está falando. Então é nesse contexto que eu queria remeter a gente aqui a uma reflexão sobre a questão de sobre o que eu tenho baseado a minha vida. Nós temos coisas que nos aconteceram no passado, nós podemos até ter desejado plantar coisas boas, semeado, né? Nosso desejo era que nós semeasse coisas boas no nosso passado, e é como se você, por exemplo, você escolheu sementes e mandou alguém semear para você no seu campo, sei lá, semente de manga, de uva e de feijão. Não vou falar de árvores, mas de plantas de uma forma geral. E alguém semeou banana, laranja, limão, né? Semeou alguma coisa diferente daquilo que você desejava. E, logicamente, você teve os frutos, não foram o que era o desejo inicial. Eu estou falando isso porque muitas vezes aconteceram coisas no nosso passado que tiveram influências ou que foram motivadas por outras pessoas na nossa vida e que nós passamos a colher coisas ruins dessas coisas. Mas nós temos uma escolha. E aí onde entra essa questão? Em que nós estamos baseando nossa vida? Se estamos baseando nessas coisas ruins que aconteceram, se estamos nos apegando a essas coisas ruins que estão lá no passado, que aconteceram no passado e que nós não podemos mais mudar no passado, e nós estamos projetando um futuro péssimo, pior do que o que nós temos hoje. Porque se nós estivermos remoendo essas coisas, nós vamos plantar um futuro também ainda pior do que já estamos vivendo. Então, a proposta, e você lembra que lá no último dia, né, da semana 12, nós falamos sobre isso, nós falamos sobre o verso 34 do capítulo 6 de Mateus, de que basta ao dia o seu próprio mal, em cima do que é baseado esse programa, né, é de viver o hoje. Então, nós temos que balancear o seguinte: como é que então eu posso viver hoje? Olhando para o meu passado, tentando, né, resolver tudo aquilo que aconteceu e me livrar dessas coisas para que eu possa gerar, sim, um bom futuro para mim.
Então, essa análise que nós precisamos fazer das sementes que nós tentamos semear e que foram trocadas. Né? Nossas sementes muitas vezes foram trocadas. Então, de certa forma, nós não fomos responsáveis diretos, às vezes, do que aconteceu, nesse caso que nós estamos falando aqui, e foram criadas rejeições em cima dessas semeaduras falsas, erradas que foram feitas. Mas o fato é que isso aconteceu, já aconteceu. O que nós precisamos fazer? Mesmo que não tenhamos sido responsáveis, nós precisamos agora reagir a isso. E como é que nós vamos reagir a isso? Nós precisamos agora restaurar essa paternidade, restaurar aquilo que nós desejávamos. Nós desejávamos o correto, as sementes corretas. Então nós temos que ir nessa paternidade de Deus, na paternidade que é a perfeita, para que a gente possa estar quebrando, né, esses bloqueadores que aconteceram na nossa vida, que geraram tantas compensações, tantas válvulas de escape. Então nós precisamos nos lembrar que nós fomos, se alguém plantou algo errado na sua vida, lembre-se que Jesus nos enxertou na árvore. Romanos 11, 17 diz assim: se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada. Esse texto de Romanos se refere aos judeus, né, que não cumpriram com aquilo que foi designado para eles, mas o Senhor teve misericórdia deles mesmo assim, mas nos enxertou como gentios e nós agora fazemos parte dessa filiação. Nós temos um pai, nós temos a paternidade foi implantada em nós. Nós somos filhos, nós somos filhas. Então nós precisamos resgatar e nos lembrar disso e agir conforme e rejeitar todas aquelas coisas que nos dizem o contrário. Porque quanto mais nós resistirmos a isso e tentarmos fazer coisas para compensar, para agradar, mais nós vamos estar reforçando a rejeição que existe em nós. E o que nós temos que fazer então? Nós temos que nos firmar nessa filiação e nós temos que buscar novas sementes no Senhor. Gálatas 5, lembra do que Gálatas 5, 22 diz? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então é isso que nós precisamos buscar, são essas sementes desse fruto do Espírito, para que a gente possa substituir todas as outras coisas, todas as outras compensações que têm germinado, né, coisas ruins em nossas vidas. Temos aqui hoje uma frase que diz assim: se a fundação de sua vida estiver firmada na filiação, aceitação e no amor do Pai, então você desenvolverá um estilo de vida que gera vida, manifestando o fruto do Espírito. Senhor, é nesse sentido que nós queremos seguir, Pai, que o Senhor nos ajude a viver, né, essa filiação verdadeira, plantar essas novas sementes e germinar, então, o fruto do Espírito em nós mesmos, Pai, e o mundo ao nosso redor. Isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Amanhã nós seguiremos, se Deus assim permitir, estaremos juntos novamente. Até lá.